Oi, fera. Estamos aqui para o nosso segundo encontro de climatologia. Estamos destacando o meio atmosférico, esse meio caótico, não é? E tão interessante, tão curioso. Vamos falar nesse momento sobre, um pouco mais sobre essa atmosfera, mas do ponto de vista principalmente da temperatura, das questões térmicas e das variações em que essa temperatura se processa ao longo do ano. Nós tratamos no início do nosso curso de preparação para o Enem, falamos um pouco sobre a questão da influência do Sol na nossa vida, a influência do Sol, inclusive no próprio clima do planeta. Vamos relembrar alguns pontos aí rapidinho. Primeiro, a temperatura, que é um dos elementos do clima, ela é, sem dúvida nenhuma, regulada, sobretudo, pelo meio oceânico. Mas o calor que aquece o nosso planeta, ele vem do Sol. Só que a gente sabe muito bem, e você deve lembrar, que essa temperatura não se distribui de maneira uniforme na Terra, nem na atmosfera, nem na própria superfície do planeta. Por falar em distribuição não uniforme ou heterogênea do calor na Terra, vamos acompanhar essa ilustração e relembrarmos de alguns fatos. Observe aqui que, ilustrando a incidência da radiação solar no nosso planeta e considerando aí particularmente os meses de março e setembro, que, como você deve recordar, refere-se astronomicamente aos períodos de equinócios, não é? O que é um equinócio mesmo? Equinócios são aqueles períodos em que a radiação solar está incidindo de maneira vertical na faixa tropical. Na ilustração, essa faixa do planeta destacada em vermelho. Os raios, então, estão perpendiculares à superfície, produzindo aí uma grande quantidade de calor na faixa tropical, que normalmente já é quente, até mesmo pela própria forma da Terra e a exposição ao Sol. À medida, no entanto, em que nos afastamos do plano equatorial, devido à forma da Terra, esses raios vão incidindo de maneira cada vez mais inclinada, até nos polos. Quando chega aos polos, estão tão inclinados que esses raios, particularmente nos equinócios, praticamente tangenciam a superfície do nosso planeta, o que acarreta, obviamente, aquela relação inversa entre latitude e temperatura. À medida que nos afastamos do Equador, obviamente que essas temperaturas diminuem. Uma outra ilustração, nós observamos agora a radiação solar incidindo no planeta em períodos de solstício. Estão aí os meses de junho e dezembro. No primeiro quadro, nós observamos que os raios solares estão incidindo principalmente no hemisfério norte, que, como você deve recordar, hemisfério mais iluminado que o outro significa, então, que em um dos mesmos é verão, neste caso, com uma exposição maior do hemisfério norte. Período em que os raios solares estão incidindo sobretudo no Trópico de Câncer. E a região polar ártica está exposta de maneira permanente, não é? E aí por aproximadamente 6 meses, à radiação solar, onde nós vamos observar o fenômeno do chamado Sol da meia-noite nas regiões polares aí do Ártico. Pelo contrário, o hemisfério sul está menos iluminado e a região antártica, não é? Está por igual período nas escuras, sem que se perceba, portanto, a luminosidade solar. Vale salientar que, nesse momento, o hemisfério norte está com os dias mais longos, enquanto que o hemisfério sul está com seus dias mais curtos, portanto, noites mais longas. Fato contrário, nós observamos no segundo quadro, onde os raios solares estão incidindo de forma perpendicular no Trópico de Câncer. Vamos lembrar aqui, Trópico de Câncer, não é isso? Certo. Você agora, deu aquela acordada e disse, não, professor, no Trópico de Capricórnio, é hemisfério sul. Agora, muito bem. Então, no Trópico de Capricórnio, nós vamos ter, portanto, neste momento do ano, uma incidência vertical da radiação solar, determinando dias mais longos no hemisfério sul e noites mais curtas. A Antártida agora estará vivenciando o sol da meia-noite, ao passo que no hemisfério norte, menos exposto à radiação, devido à inclinação do eixo da Terra, não é isso? Nós vamos ter
noites mais longas, dias mais curtos e a região polar, a região ártica, estará, portanto, não é, e às escuras por alguns meses. Portanto, esse desequilíbrio de radiação se deve à maneira como a Terra está aí, né, em função da inclinação dos raios solares exposta à radiação. E por que isso não acontece durante os equinócios? Porque nos equinócios nós temos certo equilíbrio na exposição dos hemisférios terrestres para a radiação, o que faz com que dias e noites eles sejam equivalentes, não é, em ambos os hemisférios, pelo menos no início. Porque à medida que os equinócios eles continuam, né, eles vão migrando para os solstícios e a diferenciação entre dias e noites vai começando a acontecer. Bom, sobre ainda essa questão da radiação, observe essa outra ilustração. Lembrando justamente da distribuição desigual da luz e do calor na superfície da Terra. Dois feixes de luz equivalentes projetados à superfície, né, eles vão se distribuir por áreas com dimensões diferentes, sendo que no Equador ele vai se distribuir por uma área menos reduzida, o que significa menor concentração, maior concentração de calor num espaço menor. Já em latitude maior, você observa aí que o retângulo ele tem uma dimensão maior. Significa que essa distribuição da luz também se faz por uma área maior, reduzindo a intensidade e, portanto, o calor, o que justifica o aumento, a queda da temperatura com o aumento da latitude. Mais uma ilustração. Recorde que, se falando de solstícios e equinócios, na verdade, nós temos aí uma diferenciação ao longo do ano que pode ser percebida, né, principalmente naquelas regiões onde estão os trópicos de Câncer e Capricórnio, até aproximadamente as latitudes aí em torno dos 50 graus, onde ficam situadas as chamadas zonas temperadas. Nos meses de março e setembro, quando os raios solares estão incidindo na área equatorial, nós temos os períodos de equilíbrio entre os dois hemisférios no que diz respeito à recepção de luminosidade, o que significam os equinócios. As primaveras e os outonos, né, vamos lembrar, ocorrem justamente aí. Enquanto que nos meses de junho e dezembro, nós vamos ter os períodos de solstícios, quando um dos hemisférios está mais iluminado. E aí, as estações do ano que marcam justamente essas datas são os verões e invernos. Bom, mas aí puxando pela sua memória. Quais são as estações do ano que aparecem nas sequências dessas datas de referência? Por exemplo, no mês de dezembro, lado direito aqui dessa ilustração, por volta do dia 21, 22 ou 23, está ocorrendo ou está se iniciando para o hemisfério norte, que estação? Lembrou? Isto, no hemisfério norte, está iniciando o inverno. E, obviamente, para o hemisfério sul, está iniciando o verão. 3 meses depois, aproximadamente, nós vamos ter um equinócio, que vai suceder, obviamente, o solstício. E aí, mês de março, por volta do dia 20 ou 21, nós vamos ter o hemisfério norte deixando o inverno, iniciando... verão não. A primavera, fera. Exatamente. Enquanto que no hemisfério sul, há o abandono do verão para o outono. Muito bem. Já aqui, no mês de junho, né, no solstício de junho, nós vamos ter mais uma vez um dos hemisférios mais iluminados, que desta vez será o hemisfério norte, saindo da primavera e entrando no verão. E o hemisfério sul no inverno. O nosso inverno é no mês de junho, ou inicia-se no mês de junho, estendendo-se até setembro, quando lá pelo dia 22 ou 23, os raios novamente no Equador, hemisférios igualmente iluminados, teremos para o norte o início do outono e para o sul o início da primavera. Portanto, é salutar lembrarmos um pouco, não é,
justamente dos efeitos dessa passagem aparente do Sol ao longo do ano pelo nosso planeta, que na realidade o que está acontecendo é o contrário. A Terra é que no seu movimento em torno do Sol, um movimento chamado translação, se expõe de maneira diferenciada e essas diferenciações se dão justamente em função ou define esses momentos astronômicos denominados solstícios e equinócios, períodos de desequilíbrio ou equilíbrio da luminosidade incidindo nos hemisférios terrestres. Ainda sobre a incidência dos raios solares, é importante lembrarmos, não é, que a quantidade de energia que chega à superfície do planeta não é a mesma quantidade que chega necessariamente à atmosfera. A atmosfera, como já tratamos, ela funciona como uma espécie de filtro, né? E, ao mesmo tempo, ela retém parte da luminosidade que alcança o nosso planeta. Observe a ilustração a seguir. Note, agora, que nós temos aqui um esquema que mostra a absorção e reflexão da radiação solar na atmosfera. Perceba que 1/5, 20% da radiação, não é, que chega ao nosso planeta são refletidos pelas nuvens. E mais 3%, as mesmas absorvem. Não é? Então, o papel das nuvens é destacável no que diz respeito à questão da regulação da temperatura do planeta. Vale salientar que essas nuvens elas podem refletir o calor, podem absorver e até mesmo podem gerar, não é, uma sensação de estufa no planeta, já que parte do calor que chega à superfície da Terra retorna para a atmosfera. E havendo nuvens, essas nuvens podem funcionar como uma redoma, impedindo que esse calor, não é, se disperse para o espaço. 6% da luminosidade solar são refletidos pelos gases presentes na atmosfera e outros 16% são absorvidos pela poeira e também pelos núcleos higroscópicos, o vapor d'água presente na atmosfera, que tem um papel importante na regulagem climática. E aí, portanto, 51% da radiação solar atinge o solo. 4% dessa radiação que chega à Terra, o solo devolve à atmosfera, devolve ao espaço. Portanto, temos aí um esquema que demonstra justamente o fato de que a atmosfera ela tem uma importância significativa, né, tem um papel importantíssimo nessa regulação climática do planeta. Vale salientar ainda que a reflexão da luminosidade solar a partir da superfície da Terra é denominada albedo. Ora, você deve lembrar, quando estudou o albedo, que esse albedo ele varia conforme as características da superfície. Por exemplo, em algumas áreas onde o solo encontra-se descoberto, a luminosidade ela costuma ser refletida com maior intensidade do que em áreas em que esse solo se encontra encoberto, por exemplo, ou em áreas onde a urbanização, né, ela condiz também com o asfaltamento, com o revestimento desse solo. Então, o solo asfaltado, por ser escuro, ele absorve mais luz, correto? Ao absorver mais luz, automaticamente ele vai reter mais calor. Nessas áreas, portanto, onde a luz ela é retida e o calor é mais aprisionado, o albedo é menor. Enquanto que nas áreas onde há uma reflexão maior da luminosidade, o albedo é maior. Sendo o albedo superficial maior, portanto, é menor a sensação de calor que nós percebemos no nosso cotidiano. Portanto, uma questão que pode muito bem ser abordada no Enem, essa comparação entre a cobertura superficial, a quantidade de reflexão e, portanto, o albedo. Em áreas onde o solo ele retém mais calor, retém mais luminosidade em função de uma menor reflexão, temos, portanto, um menor albedo e uma sensação de calor maior. Em áreas onde o solo reflete mais luz de volta para a atmosfera, de volta para o espaço, a sensação de calor à superfície é menor e, portanto, aí o albedo é maior. O albedo, voltando a lembrar, significa a quantidade, não é,
de energia ou de luz, que é refletida de volta para o espaço a partir da superfície. Não sei se você já observou que no caso de algumas construções, propositalmente nos tetos, nos telhados, se coloca aí uma cobertura de cor clara, de tonalidade clara, branco muitas vezes os telhados pintados com cal. Qual é a ideia? A proposta é justamente aumentar a reflexão a partir do teto da construção para diminuir a sensação de calor e melhorar a sensação térmica dentro desses ambientes. Isso é um albedo provocado artificialmente, com a ideia justamente de gerar um conforto maior aos indivíduos que ocupam aquele espaço cotidianamente. Ok? Bom, então nós fechamos aqui com esse recado o nosso segundo encontro de climatologia e eu aguardo você para conversarmos sobre mais algumas coisas no próximo. Até lá, Fera Fórmula do Sucesso, um grande abraço e bons estudos.